O amor é a marca do verdadeiro discípulo. Jesus nos ensinou a amar, não apenas com palavras, mas com atitudes. Amar uns aos outros como Ele nos amou. Cuidar é enxergar o outro com compaixão. É estar presente. É dividir o peso da caminhada. Fomos chamados a cuidar uns dos outros. Há dias em que a fé enfraquece. Nesses momentos, uma palavra pode renovar forças. Deus nos chama a encorajar uns aos outros. O perdão liberta, cura feridas, restaura relacionamentos. Assim como fomos perdoados por Cristo, somos chamados a perdoar uns aos outros. Nem sempre será fácil, mas o amor cristão permanece. Suportar é escolher ficar. É caminhar juntos com graça e humildade. Somos chamados a suportar uns aos outros. A verdadeira comunhão nasce na verdade. Quando confessamos, a graça de Deus nos alcança. Há cura quando caminhamos na luz, confessando nossos pecados uns aos outros. Boa noite, irmãos. Nesta noite vamos dar prosseguimento, à proposta pelo nosso querido pastor Edgar, que foi falar sobre mandamentos recíprocos. Eu não quero falar assim especificamente sobre um mandamento, mas eu quero fazer uma panorama de todos os mandamentos, que nós devemos aplicar nas nossas vidas. Então, o que são mandamentos? Se você abrir lá no Google, você vai ver lá que mandamento é uma ordem. Pode ser uma ordem, um comando, uma regra, um preceito de alguém com autoridade. Alguém com autoridade determina isso para você, um mandamento. Então, nós temos lá no Antigo Testamento os 10 mandamentos. Eram ordens expressas de Deus para a boa convivência do povo. E tem lá o primeiro mandamento com promessa, que na verdade não é uma ordem, é honra teu pai e tua mãe. Para quê? Para que seus dias se prolonguem na terra. Então, diferente de que alguns pensam, viver na terra é bom. Só não é bom fazer aquilo que desagrada a Deus nessa terra. Então, preceito dado por alguém com autoridade. Ele pode vir também de uma ética moral, que Jesus nos deu um novo mandamento. E qual é esse novo mandamento dado por Jesus? Amar. Amar ao próximo. Amar ao próximo como a nós mesmos. Imagina algo que você queira para você. Você não vai desejar mal-estar, doença, prejuízo, aflição. Não. Você vai desejar para você mesmo coisas boas. E Jesus diz, ame ao teu próximo como a você mesmo. E é interessante aqui que Jesus não diz, ame o teu próximo bom. Ama o teu próximo que te agrada. Não, ele ama o teu próximo, não importa quem. É fácil? Claro que não é fácil. Mas nos faz refletir sobre isso. Que devemos amar ao próximo, como se amássemos a nós mesmos, mas não é aquele próximo que agrada a nós. Amar alguém que nos quer bem é fácil. Como não amar o meu querido Emanuel, de 4 anos, o meu netinho mais novo, aquele espoletinha, Mais difícil é amar aquela pessoa que às vezes até deseja mal de nós. Ou aquela pessoa que vive envolvida em coisas erradas. Essa pessoa é difícil amar, mas Jesus diz para amar. Também pode ser uma orientação familiar, que os pais dão aos filhos. É tão bom quando você vê os seus filhos no caminho certo.
Certa vez o meu filho voltando da praia com a namorada, que hoje é a esposa, ele soltou o cinto de segurança do carro. E ele lembrou de uma palavra que eu falei para ele, que a maioria dos acidentes de trânsito ocorrem a 10 minutos, mais ou menos, do seu destino final. Interessante isso. Aí, na hora, ele botou o cinto e bateu o carro. Quer dizer, se ele não tivesse colocado... E onde ele estava? Ele estava em Anchieta, voltando da praia. Ele lembrou disso que eu falei para ele. Falei, olha, tem uma estatística que o acidente ele ocorre próximo ao seu destino. Ele tirou, ao mesmo tempo que ele tirou, ele botou. E naquele dia, naquele instante, mais à frente, ele bateu o carro. O que poderia acontecer se ele tivesse sem o cinto? Então, orientação dos pais para os filhos, para que eles vá bem. Também é um mandamento. No geral, é uma regra de conduta para uma boa convivência. Precisamos ter regras, né? Quais são essas regras? Você obedecer, você respeitar o limite, respeitar o seu irmão, o seu amigo, o seu vizinho, o seu parente, o seu colega de trabalho. O meu direito vai até aqui, até onde começa o direito do meu amigo, do meu próximo. Então, uma regra geral de conduta também é um mandamento. Pode ser uma lei, um testemunho, um juízo, um ensinamento, né? E a igreja é uma comunidade. E é fundamental que tenhamos esses mandamentos, essa conduta. Para o quê? Para que nós tenhamos... Porque é um lugar de muitos relacionamentos, né? De muitas pessoas com histórias diferentes, né? Nós temos aqui o nosso querido Edson, meu cunhado, se converteu recentemente. Ele tem uma história que é diferente de todos nós. Tem as suas particularidades, então nós devemos respeitá-lo, procurar interagir com ele, para abençoá-lo, para caminhar com ele. Temos aqui nossa querida sobrinha neta, Micaele, que também está nos visitando, uma adolescente, também tem lá as suas particularidades. Então precisamos ter essa boa convivência. São mandamentos, né? Temos temperamentos singulares, experiências próprias, expectativas diversas. Isso são os mandamentos, né, que nós precisamos ter. São aqueles que nos unem como igreja e como família. Ele se aplica, mandamentos recíprocos, né, aqui no caso, são aqueles que se aplicam a mim e a você. Ele serve para mim e para você, para uma boa convivência. Serve reciprocamente. E o propósito é fortalecer os laços de comunhão da igreja e na família. E essa comunhão significa participação em comum. Certa vez, a nossa igreja, eu já até falei isso aqui, nós tínhamos aquela arca lá onde hoje é a arca, era igual uma caverna. Era um lugar feio, escuro, goteira para tudo quanto é lado, não era condizente com a nossa igreja. Então ali foi um trabalho árduo. Primeiro porque ele era acima do nível, teve que baixar. Ralamos ali, muitos de nós aqui, né? Foi gostoso participar daquilo. Doar o suor ali na casa do Senhor, trabalhando. Era uma harmonia, você vê todos trabalhando. Alguns que estão na foto ali, já partiram para o Senhor, mas ficou na memória. Então, como era gostoso. E certa vez o pastor Levi foi lá dar uma olhada, e ele estava voltando, e eu estava ali no estacionamento, um grupo de pessoas, aí uma pessoa que estava conosco falou assim, lá veio o pastor Levi ver a sua obra. Eu comentei isso aqui, eu falei, não, irmão, não foi ver a obra dele não, foi ver a minha obra, a sua obra. A obra na igreja é nossa, é minha, é sua, é comunhão. Isso é reciprocidade, é algo que nos une. Precisamos pensar assim, qual é o objetivo da igreja? Ganhar outros para Jesus. Esse é meu dever e é o seu dever como igreja.
Estar aqui é muito bom, louvar o Senhor, sentado aqui quando está no calor, no fresquinho, tem água gelada, tem a companhia do irmão. Mas nós fomos chamados para fora. Esse é o nome. A igreja é isso, chamado para pregar. Ah, mas eu não sei falar de Jesus. Viva, que as pessoas vão notar você. Então, isso é comunhão, isso é reciprocidade. Partilhar fé e harmonia. Precisamos trazer, irmão, confessar aqui ao Senhor os pecados, uns aos outros, e também compartilhar da fé, daquilo que Deus tem feito na sua vida. É importante, não é aparecer não. Ah, o irmão foi lá na frente, falou que ele conseguiu isso, aquilo. Não, isso é compartilhar a fé, o que Deus tem feito. E nós devemos nos alegrar quando um irmão adquire um veículo, ou uma casa própria, isso é eu. Quando eu vejo isso, é como se eu também tivesse conseguido. Como eu estou feliz com a vida do Emanuel, que é o filho do Juarez, o menino está lá na AFA. É difícil essa formação, irmão. E o Juarez tem compartilhado comigo, nós somos muito amigos, e eu me sinto feliz, como se fosse meu próprio filho. Então, isso é comunhão, isso é mandamento para quê? Para que nós tenhamos um crescimento, o nosso crescimento espiritual, nos incentivando a dar frutos, e frutos que permaneçam. Quando nós cumprimos o mandamento do Senhor, os frutos que nós ganhamos são frutos de qualidade, porque as pessoas podem ver em nós a presença do Senhor. Então, são frutos que permaneçam. E é primordial para manter a unidade da igreja com o objetivo de distribuir amor, nos ajudando a cumprir a missão. Podemos dizer com certeza que os mandamentos recíprocos, ele é um manual, né, de regra de fé e prática para manter a igreja unida. E dentre os diversos mandamentos recíprocos, né? Pedi o menino lá que coloque João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós vos ameis, também vós aos outros vos ameis. Então, amem-se uns aos outros. Não é se der para amar, é amar mesmo. Amar a todos. Romanos 15:7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo os recebeu para a glória de Deus. Precisamos aceitar uns aos outros. Aceitar como o irmão é, como ele é. Do jeito que ele é. Se tem algo que pode ser melhorado nele, o Senhor vai melhorar. Mas viva uma vida assim, de aceitar uns aos outros. 1 Coríntios 16:20. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-os uns aos outros com ósculo santo. Ósculo é beijo. É lógico, você não vai sair beijando todas as irmãs da igreja. Com respeito. Esse beijo aí não significa necessariamente que você vai beijar. Você pode saudar com respeito, com educação. Se você tem intimidade com essa pessoa de beijar, beija, é diferente. Mas precisamos saudar com ósculo santo. Santidade é tratar o irmão com amor, com carinho, mas com a devoção mesmo do Senhor, né? 1 Coríntios 12:24-25, fala sobre cuidado. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. Antes, tenham os membros igual cuidado uns para com os outros. A igreja é o corpo vivo de Cristo, e todos os irmãos, todos nós somos membros. Então precisamos cuidado. Eu recentemente sofri um acidente correndo,
Eu corro na trilha e eu, lá no mato, dei uma tropeçada, caí e machuquei minha mão direita, logo a mão direita. Caí, bati com a mão no chão. E vai ficando velho, né? Eu não sou velho ainda não, mas estou ficando. 68, aí você sente mais, que é mais difícil de sarar. Dói mais. Como é difícil, a mão, né, dolorida. Às vezes você vai pegar alguma coisa, dói. É um membro. Eu sinto. E eu preciso sentir isso com relação ao meu irmão. Eu preciso estar com ele quando eu ver o irmão que está doente, está necessitado. Eu preciso ter esse cuidado, eu preciso sentir. Isso se chama empatia. Eu já vi pessoas, às vezes, aqui no corredor, você passar pela pessoa e falar, como é que está? Está tudo bem? Não, irmão, não estou bem, não. Aí a pessoa, Deus te abençoe, tá? Não adiantou nada, irmão, isso. Você passou pela pessoa, como é que você está? Não estou bem, não. Peraí. Posso fazer alguma coisa? Talvez é uma questão financeira, você não pode, mas tem que trazer para a igreja pode de repente socorrer, ou você mesmo. Isso é empatia. Eu vou orar por você. Você pode orar, mas tem que agir. Isso é empatia. Cuidado. Também é um mandamento. Efésios 5, 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitar mesmo. Né? Sujeitar ele não é no sentido de você ser capacho, não. É de ser, de estar junto. Efésios 4, de 1 a 3. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Palavras de Paulo, preso no Senhor. Paulo preso fisicamente, ele tinha essa alegria de compartilhar, de falar do Evangelho de Cristo. De perseguidor a perseguido, de opressor a oprimido. E ele tinha isso, ele tinha empatia, tinha alegria, né? E suportar aqui, irmãos, é suportar mesmo, é servir de suporte. Né? Pense aqui nessa estrutura, se não tivesse essas colunas de suporte, isso não estaria em pé. E essa é a ideia, você ser suporte para que o irmão fique de pé, para que você o sustente. Não é que você vai carregar ele no colo, não. Se for preciso, até carregue. Mas é suporte em vários segmentos da vida. Às vezes um suporte, um apoio financeiro, ou às vezes uma palavra, um conforto, um carinho, um cuidado, uma palavra de ânimo. E tem vários outros mandamentos, né? Que diz, deixem de julgar uns aos outros, está lá em Romanos. É muito fácil julgar os outros, mas você não é juiz, não somos juízes. Então vamos deixar de julgar uns aos outros. Não se queixem uns dos outros, né? Reclamar uns dos outros. Em vez de reclamar, ore uns pelos outros. Vai fazer muito mais efeito. Assim que não vos julguemos, nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Então não devemos julgar. Devemos caminhar juntos. Não provoquem a ira uns dos outros. Não mintam uns aos outros. Confessem seus pecados uns aos outros. Perdoem uns aos outros.
Uma igreja já falou aqui, algum outro irmão que pregou já falou aqui, uma igreja sem perdão, ela não tem razão de ser. Ah, não, eu vou à igreja, mas primeiro eu entro ali, eu faço uma panorama, aquele irmão está ali, eu vou sentar lá do outro lado. Que isso? Melhor você ficar em casa vendo o jogo do Vasco e Flamengo, vendo Netflix ou qualquer outra coisa, do que vir à igreja. Vai ser menos hipócrita. Você fugir do irmão, isso não existe. Precisamos estar juntos, né? Perdoar. Edifiquem uns aos outros. Edificar é isso, é você, pensa num edifício, é você ajudar a construir, é você estar junto. Estamos aqui, o Edson, né? Passou por alguns problemas na sua vida, né? E a gente está junto dele. Edificando, procurando edificar a vida dele. Para que ele possa ter um caminho mais suave. E precisamos fazer isso com todos os irmãos. Para que a igreja seja cada dia mais edificada. Ensinem uns aos outros. Ensina aquilo que você sabe. Que vantagem eu tenho de saber tudo e não compartilhar o ensino? Aliás, quando você se sobressai naquilo em relação aos outros, você tem prejuízo. Quer ver um exemplo? É um pouco fora aqui, mas eu acho que dá para a gente entender. Um traficante brasileiro, ele fugiu do Brasil, se radicou lá no Paraguai. E ele foi para uma região muito pobre. E ele estava lá, ninguém percebeu ele. Até que ele construiu uma mansão. Tinha um monte de casebre, tinha uma mansão. As pessoas, opa, chamou a atenção. Foi ver quem é esse cara? Era um traficante, prenderam ele. Ele se sobressaiu mais do que os outros. Isso é um mau exemplo, é lógico. Mas de que adianta eu deter tanto conhecimento se eu não posso compartilhar? Tenho aqui o nosso querido professor de história. Como é gostoso compartilhar, não é isso? Compartilhar o que a gente tem, que a gente sabe. Como é gostoso você dar aula na escola bíblica dominical, eu tenho esse privilégio de você compartilhar aquilo que já aprendeu. Então precisamos ensinar uns aos outros, encorajar uns aos outros, dar força. Não, você vai conseguir sim, rapaz, vai lá. E se você tiver com dúvida, conte comigo. O que eu posso te ajudar? Ao mesmo tempo você está encorajando, você está sendo suporte, você está sendo um ombro. Aconselhe-se uns aos outros. Não pense que você sabe tudo. Tem momentos da vida que a gente precisa se aconselhar. Meu irmão, o que você acha disso? Poxa, eu estou atravessando uma situação assim. O que você acha? Aconselhem-se. Sirvam uns aos outros. Como é bom servir. Nós temos um grupo aqui que temos o privilégio de servir à mesa, né? Somos os diáconos. Como é bom esse momento de servir. Servir ao Senhor com alegria. Apresentar-vos a Ele com cânticos. É bom você fazer isso. E quando você serve ao seu irmão, você está servindo ao Senhor. Jesus disse, tudo que você fizer, esse pequenino está fazendo a mim mesmo. Quando você visita, quando você ampara, você está fazendo ao Senhor. Faça como ao Senhor. E muitas vezes, deixamos de fazer algo ao Senhor. Deixamos de exercer esse privilégio. Conta-se que a rainha Vitória da Inglaterra, ela era muito querida, muito querida. E ela, de vez em quando, ela dava um perdido lá na segurança e saía. Botava uma roupa comum de camponesa e saía. Ninguém percebia, ninguém via que ela era rainha. E, numa dessas saídas dela, conta-se que começou a chover. E ela parou numa casa, bateu numa casa, chegou para a dona e falou assim,
Poxa, está chovendo muito, eu preciso voltar para casa. Você tem um guarda-chuva que me empresta? Aí a dona olhou para ela assim, foi lá, pegou um guarda-chuva todo arrebentado lá e deu para ela. Ela, eu prometo que eu devolvo a senhora. Passado alguns dias, parou a carruagem real na porta da casa daquela mulher. Falou assim, a rainha Vitória mandou entregar a senhora. Aquela mulher ficou assim, eu recebi a rainha na minha casa e não dei o melhor, dei o pior do que eu tinha para ela. Muitos de nós fariam a mesma coisa, né? Então precisamos pensar nisso no próximo. Aquela mulher ficou amargurada. Puxa vida, a rainha esteve na minha casa. Eu podia ter dado o melhor para ela, dei um guarda-chuva. Que vergonha! Precisamos agir com o irmão como se estivesse fazendo para o Senhor. E se o Senhor que estivesse nessa situação, Senhor Jesus, como eu agiria? É difícil, irmãos. Não é fácil, não. Mas esse deve ser o nosso proceder. Levem os fardos pesados uns dos outros. É isso aí. Nos momentos de dificuldade, carrega junto. Sejam hospitaleiros uns com os outros. Sejam bondosos. E orem uns pelos outros. São mandamentos que só pode fazer o bem, com certeza absoluta. Então que nós possamos, não só nesse mês que foi proposto pelo nosso querido pastor Edgar, né, desses mandamentos recíprocos, mas que ele sirva de base para todo o nosso ano, para os próximos anos, e que possamos continuar sendo essa igreja vibrante que já plantou cerca de 37 outras igrejas Brasil afora. E que nós possamos, como igreja, servir ao Senhor com alegria na comunhão, no compartilhar, seguindo esses mandamentos deixados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, nós te louvamos por esta noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de compartilhar um pouco da Tua palavra, Pai. Que sejamos diligentes, observadores desses preceitos tão importantes que são os mandamentos recíprocos. Que possamos aplicá-los às nossas próprias vidas e que possamos caminhar juntos em união e que o Senhor se agrade de nós. Em nome de Jesus. Amém.